Olá, meu nome é João Carvalho, do canal Concursos com João. Nesse vídeo nós vamos falar aqui sobre legislação específica, aqui nesse caso Código de Ética, para o concurso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Essa é a parte 1. Então, se você tiver interesse na parte 2, já deixa aí nos comentários. Então, o Código de Ética aqui do TJRS é formalizado por meio do Ato Regimental 1 de 2020-P. A gente vai passar aqui pelos principais pontos, né? Eu não necessariamente vou trazer todo o Código de Ética, e aí você pode fazer uma leitura mais detalhada e completa posteriormente, mas aqui é para focar realmente nos principais pontos. Artigo 3º. Para os fins de aplicação desse código, considera-se servidor todo aquele que, por força de lei, preste serviços ao Poder Judiciário Estadual, seja de natureza permanente, temporário ou excepcional, remunerado ou não, desde que sujeito à subordinação hierárquica no âmbito deste poder. Então, a gente verifica aqui que o conceito de servidor é bem alargado quando a gente pensa aqui, sobretudo, em relação ao Código de Ética. Então, o servidor é considerado servidor mesmo que ele possua um vínculo temporário ou excepcional, ainda que, por exemplo, ele não seja remunerado, ele vai ser considerado servidor. Mas é necessário, no entanto, que se tenha uma subordinação hierárquica no âmbito do Poder Judiciário do Estado, aqui do Rio Grande do Sul. Então, primeiro ponto aí de atenção. Vocês vão verificar que o edital trouxe aí Código de Ética, deveres e competências. Achei um tanto quanto vago. A gente tem sim a informação ali dos deveres, mas competências fica um tanto quanto vago. Decidi trazer aqui os principais pontos do Código de Ética, até porque o código em si não é extenso. Então, é até interessante a gente passar pelos principais pontos aqui para você ter um subsídio interessante para a sua prova, tá bem? Parágrafo 1º do artigo 3º. No ato de posse do servidor ou assunção de atividade pelas pessoas elencadas no caput, deverá ser dada ciência da existência desse código e da necessidade de seu efetivo cumprimento. Então, o servidor foi empossado, ele vai ter ciência aí da existência desse código e que ele precisa cumprir os ditames aqui colocados. Parágrafo 4º. A recusa em assinar o termo de ciência referido no parágrafo 3º pode ensejar a abertura de processo de apuração ética nos termos do artigo 12 deste ato regimental. Então, se a pessoa não quiser assinar o termo de ciência, ela pode aí estar sujeita a um processo de apuração ética. Então, importante esse tópico aqui. Artigo 6º. Código de Ética e Conduta dos Servidores tem o objetivo de... Então, qual que é a finalidade, qual que é o objetivo desse Código de Ética? Explicitar os princípios éticos e normas que devam orientar a conduta dos servidores, fornecendo parâmetros para que a sociedade possa aferir a integridade e lisura das ações adotadas neste poder para cumprimento dos objetivos institucionais. Então, é algo um tanto quanto intuitivo. É importante dizer que aqui a sociedade tem parâmetros para, de fato, fazer aí a constatação da integridade e lisura das ações do Poder Judiciário, dos servidores aí do Poder Judiciário. O segundo objetivo, contribuir para transformar a visão, missão, objetivos e valores institucionais do Poder Judiciário em atitudes, comportamentos, regras de atuação e práticas organizacionais orientados segundo elevado padrão de conduta ético-profissional. Então, de fato, é implementar a conduta ética no ambiente de trabalho. Isso vai alterar a visão, ou seja, o que a instituição espera lá na frente, espera no futuro, a missão, o que ela é hoje, os objetivos, o que ela busca e os valores, o que perpassa todo ali as finalidades, né? o campo, o core, o que a atuação, o que de fato a instituição realiza. Então, esse também é um dos objetivos.
3. Reduzir subjetividade das interpretações pessoais sobre os princípios e normas éticos adotados neste poder, facilitando a compatibilização dos valores individuais com os valores da instituição. Então, bem importante é que ocorra uma compatibilização entre o que o servidor considera como correto e também o que a instituição considera como correto. E então o código vem nesse sentido aí de reduzir essas subjetividades, o que um acredita como certo e o outro não. Então isso tende a ser pareado por meio do código de ética. Quarto, assegurar ao servidor a preservação de sua imagem e reputação quando sua conduta estiver de acordo com as normas éticas estabelecidas. Então, se o servidor estiver praticando o que tiver nesse código, ele vai estar aí resguardado. Sétimo, são princípios e valores fundamentais a serem observados pelos servidores no exercício de cargo e função. Então, aqui também é algo intuitivo, mas a gente vai passar para que você tenha conhecimento. Então, é sempre necessário observar a supremacia do interesse público, preservação e defesa do patrimônio público de acordo com as normas da ética, cidadania e responsabilidade social e ambiental públicos. 2. Legalidade, impessoalidade, moralidade e transparência. 3. Honestidade, dignidade, respeito, decoro e boa-fé. 4. Reconhecimento e respeito à diversidade individual e cultural. 5. Qualidade, eficiência, economicidade e equidade nos serviços. Independência funcional, objetividade e imparcialidade. Sigilo profissional e segurança da informação, competência e ainda desenvolvimento profissional. Percebam que são vários princípios e valores. É interessante apenas que você tenha uma noção aqui. A banca dificilmente vai colocar um princípio adicional, mas ela pode trabalhar com a inversão de termos. Por exemplo, supremacia do interesse privado, estaria errado. Legalidade, pessoalidade. Não, impessoalidade que é o correto. Então, só tomem cuidado com isso. Basicamente, princípios e valores fundamentais serão coisas positivas. Então, tomem cuidado com a alteração de eventuais prefixos ou alteração aí do sentido da palavra. 8. São direitos de todos os servidores do Poder Judiciário Estadual. Então, que direito que ele pode cobrar? Estabelecer interlocução livre com colegas e superiores, podendo expor ideias, pensamentos, opiniões na unidade judicial ou administrativa em que estiver lotado, naturalmente desde que não contrários aos próprios princípios éticos dispostos nesse código. Então, aqui estou trazendo alguns direitos. Esse aqui é importante trazer no sentido de a gente estar vivendo num mundo bem polarizado e aqui traz para a gente essa possibilidade de exposição de ideias. Se você é de um lado ou do outro, ainda assim você pode expor as suas ideias. Isso precisa ser respeitado. Tá? Então você tem esse direito. 5. Ter respeitado o sigilo das informações de ordem pessoal que somente a ele digam respeito, inclusive médicas, ficando restritas ao próprio servidor e ao pessoal responsável pela guarda, manutenção e tratamento dessas informações. Então, há aí esse sigilo de informações que, de alguma forma, só vão ficar restritos ao servidor e ao pessoal responsável pela sua guarda. 9. São deveres do servidor sem prejuízo das demais obrigações legais e regulamentares. Aqui trouxe todos os tópicos, até porque é uma cobrança explícita do edital. Então, 1. Resguardar em sua conduta pessoal, integridade, honra, dignidade da sua função pública, agindo em harmonia com os compromissos éticos assumidos neste código e os valores institucionais. Algo bem natural aqui, ser íntegro, ser honesto, ter a dignidade na função pública. Isso é um dever do servidor. 2. Desempenhar com zelo e eficácia as atribuições do cargo ou função de que seja titular. A gente não imagina um servidor que vai desempenhar suas atribuições de forma imprudente, de forma ineficaz. É necessário observar o zelo e a eficácia. 3.
Tratar autoridades, colegas, superiores, subordinados e demais pessoas com que relacionar com cortesia e respeito, é o mínimo, né? Tratar com educação o próximo, inclusive quanto à condição e às limitações pessoais, sem qualquer espécie de preconceito. Observada a acessibilidade, veracidade, a tempestividade, clareza e objetividade ao prestar informações aos jurisdicionados e ao público externo. Então, é necessário tratar as pessoas com respeito e sem preconceito. 4. Levar imediatamente ao conhecimento da chefia competente todo e qualquer ato ou fato que seja contrário ao interesse público. Então, é importante, né, se você tiver conhecimento de algo que esteja contrário ao interesse público, você tem esse dever de levar essa informação ao seu superior. Dando seguimento, resistir a pressões de superiores hierárquicos, de contratantes e de outros que visem obter favores, benesses ou vantagens indevidas. Então, você não pode sucumbir diante de pressões de superiores que queiram favores, benesses ou vantagens. E, além de não resistir, você ainda precisa denunciar essas práticas, essas condutas. 6. Evitar assumir posição de intransigência perante a chefia ou colegas de trabalho. Perceba que evitar, não necessariamente você não pode assumir. Pode ser que há condutas, há situações que demandem uma posição um pouquinho mais firme. Obviamente que você vai precisar respeitar os posicionamentos e também as ideias divergentes, sem prejuízo de representar contra qualquer ato irregular. 7. Não utilizar o cargo ou função em situações que configurem abuso de poder ou práticas autoritárias. Então, você não pode se valer do cargo para, por exemplo, cometer um tipo de assédio. 8. Apresentar seu trabalho com vestimentas adequadas ao exercício do cargo ou função, evitando o uso de vestuário e adereços que comprometam a boa apresentação pessoal, a imagem institucional e a neutralidade profissional. Isso aqui, percebo que a banca pode fazer uma pegadinha, porque na legislação consta aí evitando o uso de vestuário e adereços que comprometam a boa apresentação. Não é vetando, por exemplo. Evitar é utilizar com moderação, com parcimônia. Vetar é não poder de forma alguma. Então, o que consta na legislação é evitar e evitar que você precisa considerar quando for resolver uma questão de prova em relação a esse tópico aqui, esse inciso 8º aqui do artigo 9º do Código de Ética do TJRS. Dando seguimento, não alimentar ou fomentar discussões totalmente no atendimento ao público, recorrendo à chefia imediata quando instalada qualquer forma de conflito. Então, obviamente, você não tem esse papel de fomentar discussões. Isso não é papel do servidor. Quando for instalado algum tipo de conflito, você vai recorrer à chefia, que vai, de alguma forma, ter mais tranquilidade, mais capacidade, de alguma forma, para gerir a situação. 10. Conhecer e cumprir as normas legais, bem como boas práticas formalmente descritas e recomendadas por autoridade competente no Judiciário Estadual, visando desempenhar suas responsabilidades com competência e obter elevados níveis de profissionalismo na realização dos trabalhos. Então, é importante o conhecimento das normas e das boas práticas. Isso tem o objetivo de que você exerça suas funções com elevado nível de profissionalismo. 11. Declarar seu impedimento ou suspeição nas situações que possam afetar o desempenho de suas funções com independência e imparcialidade, evitando assim situações conflitantes com suas responsabilidades profissionais. Então, se você tiver um interesse ali sendo debatido, você não pode participar daquela discussão. Isso geraria um conflito de interesse. Então, é necessário esse impedimento, essa suspeição por parte do servidor, desde que tenha uma situação ali que ele seja envolvido diretamente.
empenhar-se em seu desenvolvimento profissional, mantendo-se atualizado quanto à legislação, normas e instruções do serviço e novos métodos e técnicas de trabalho. Então, o servidor precisa estar em constante atualização. 13. Divulgar no ambiente de trabalho informações e conhecimentos obtidos em razão de treinamento ou de exercício que possam contribuir para a eficiência dos trabalhos realizados pelos demais servidores. Então, o servidor tem esse papel também de porta-voz, de divulgar essas atualizações no ambiente de trabalho. 14. Manter neutralidade político-partidária, religiosa e ideológica no exercício de suas atividades, adotar atitudes e procedimentos objetivos e imparciais em todas as suas manifestações, verbais e escritas. Hoje em dia isso acaba não ocorrendo, né? Mas é importante, o Código de Ética traz que o servidor precisa manter neutralidade político-partidária. Seja ele representante de uma vertente ou de outra, ele precisa manter-se neutro. Quando você pensa, por exemplo, no atendimento ao público, se uma pessoa de uma vertente atende uma pessoa de outra vertente de forma acalorada, demonstrando sua posição, isso pode gerar um conflito. Então, é necessária essa neutralidade, tanto político-partidária como religiosa e ideológica, no exercício das suas atividades. Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito, prestando toda a colaboração que estiver ao seu alcance. Então, é preciso facilitar a fiscalização no âmbito do serviço público. Resguardar confidencialidade de dados e informações obtidos no exercício de sua atividade ou ainda de natureza pessoal de colegas e subordinados que só a eles digam respeito, aos quais porventura têm acesso em decorrência do exercício. Então, dados confidenciais precisam ser tratados como confidenciais. Se notificado ou intimado para prestar depoimento em juízo sobre atos ou fatos de que tenham tomado conhecimento em razão do exercício do cargo ou função que ocupa, informar a chefia imediata ou ao superior e hierárquico. Então, é necessário aí essa informe a chefia no caso da prestação de depoimento em juízo. 18. Desempenhar suas atividades com responsabilidade social, privilegiando a adoção de práticas de sustentabilidade ambiental, combatendo o desperdício de recursos materiais e evitando danos ao ambiente. Então, o desempenho das atividades precisa ocorrer simultaneamente com a responsabilidade social e ambiental. 19. Não utilizar equipamentos e outros meios de trabalho de forma desvirtuada aos objetivos do Poder Judiciário. Então, você não pode utilizar os equipamentos e meios de trabalho, por exemplo, para fazer um trabalho acadêmico, né? Isso estaria sendo desvirtuado, você estaria utilizando um computador institucional para uma atividade pessoal. Isso está incorreto, conforme consta aqui no Código de Ética. Alertar reservadamente qualquer colega sobre erro, falha técnica ou atitude comportamental inadequada que possa caracterizar infringência a esse código. Então, é sim necessário alertar um servidor que esteja cometendo um erro, mas aí há uma atitude que pode ser amenizada de forma aí mais individualizada para não causar um certo desconforto. Zelar pela ordem estética do seu local de trabalho, preservando os equipamentos postos à sua disposição para a realização de suas tarefas, bem como administrando adequadamente os demais materiais de uso. Então, aqui o princípio da eficiência, o princípio do zelo, de tratar as coisas com organização, com estética, preservando a disposição de cada um desses itens. Atender à norma do Poder Judiciário relativa à declaração de bens e rendas, caso inserida nas hipóteses de obrigatoriedade. Então, se for necessário apresentar declaração de bens e rendas, é necessário que o servidor assim o faça. E ainda zelar pelo patrimônio público. É preciso que o servidor trate os mobiliários do departamento de forma zelosa, de forma cuidadosa, de forma a preservar e que esses bens possam durar bastante tempo e assim gerar de alguma forma uma economia futura para a administração.
Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, me siga no Instagram com Cursos com João, curta o vídeo, compartilhe e deixe seus comentários. Muito obrigado e até uma próxima.